Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Pessoal, sou o professor Fagner, da disciplina aqui de raciocínio lógico e matemático, tá bom? E aí o objetivo dessa aula, principalmente, vai ser conjuntos numéricos, só que uma revisão. Tem um lemazinho que eu sempre falo no curso, né? Revisar é viver, né? Revisar é viver. Eu quero deixar muito claro para você que conjuntos numéricos é sim um assunto perene. Ué, Fagner, como assim? Um assunto perene? Não, pessoal, é um assunto que nós vamos utilizar, gente, em praticamente todas as partes da matemática, do raciocínio lógico matemático. O professor Fagner vai estar falando de um determinado assunto lá na frente, mas aí eu vou falar, lembra aqui do MMC, lembra aqui do múltiplo, lembra aqui da fatoração. Então são assuntos, pessoal, que ele pode vir no seu edital de duas formas. De forma direta, explícita. Você abriu o edital, está escrito lá, conjuntos numéricos, operações, problemas, está explícito isso, né? Lá está escrito, inclusive, às vezes, primos, fatoração, tem edital bonitinho, né? Vem desmiuçando tudo isso, bonito. Já tem edital que não, às vezes ele nem fala necessariamente nessa parte, mas aí, quando você vê, né, tem outras partes que você vai precisar de conceitos de conjuntos numéricos. Professor, apareceu o MMC aqui, né? Isso, o MMC é lá de conjuntos numéricos. Então, meus queridos, preparei para a nossa viagem. Um curso gostoso, né? Espero que você faça valer a pena, né? E obrigado, né, pela parceria. É uma reciprocidade, é 50% de cada lado. É 50% lá de cá e 50% seu, né? Não é 100% seu, não é 100% meu. Na verdade, é uma divisão, né? É meio a meio. E aí eu quero te ajudar, né, a potencializar suas chances de ser aprovado na prova e fazer com que essa disciplina, né, às vezes tão temida para muitos, se torne uma disciplina domesticada e a gente não a torne uma disciplina selvagem, né? Você tenha medo disso, nada disso, tá bom? Vai dando feedback, tá legal? E ao longo do curso ou ao longo das aulas, se você precisar entrar em contato comigo, você pode falar diretamente comigo pelo Instagram. Este é o Instagram do professor Fagner. Professor Fagner, eu sou teu aluno, né? Estou precisando aqui de ajuda de uma questão, estou precisando aqui de um palpite, de um, né? Às vezes de um conselho. E se precisar, gente, estou à disposição. Pode estar me chamando lá que eu atenderei vocês com o maior carinho, tá bom? Nós temos aqui também dicas do professor Fagner no Telegram, se você quiser, né? Ó, quem tem aplicativo, tem um canalzinho no Telegram lá. Seja no Instagram ou no Telegram, o professor Fagner sempre posta lá, né? Sempre coloca alguns posts de concurso. Nesses dois canais especificamente, eu sempre coloco também resoluções, dicas, questões de matemática, de raciocínio lógico, alguma coisa que eu esteja trabalhando no curso online, eu vou sempre postando, né, pedacinhos, né, vamos colocar assim, flash de algumas aulas, dicas, foto, né, de alguma dica, algumas fórmulas, e aí, se você quiser, né, tá compartilhando, né, e seguir o professor Fagner nesses dois canais, será um enorme prazer. Nós temos aqui o WhatsApp, tá bom? Então, se você quiser também, não, professor, eu não tenho Instagram, eu não tenho Telegram, mas se precisar, tem o WhatsApp também, aí não tem os postzinhos geralmente, né? Mas tem o WhatsApp que você também pode estar falando diretamente comigo. Pessoal, então, aula de hoje, números primos, né? Mais fatoração. Primeira coisa, o que significa números primos? A gente fala tanto números primos ao longo do curso, né? Tanto que aparece números primos, hora ou outra, às vezes eu estou lá em probabilidade e falo, olha aí, ó, a chance, né? Qual é a chance de sortear um número primo em uma urna? E aí você fala, número primo, o que é número primo? Eu não sei o que é número primo, professor. Então, conjuntos numéricos são coleções de números que possuem características semelhantes. O número primo, ele tem uma característica semelhante. O número primo, ou os números primos, ele faz parte dos conjuntos numéricos, né? Depois a gente vai ter uma aula em específica sobre os conjuntos, cada caixinha. Mas o que eu quero que você entenda aqui a respeito dos números primos,
tá? Então, números primos são números naturais maiores que 1, que possuem somente 2 divisores, ou seja, são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Vem cá. Quais são os divisores de 2? Os divisores de 2, neste caso, 1 e 2. Quais são os divisores de 3? Os divisores de 3, pessoal, vai ser o 1 e o 3. Porque o 3 dá para dividir por 1, o 3 dá para dividir por 2? Não. Então, 2 não é um divisor de 3. Ah, pessoal, mas 3 dividido por 2 não dá 1,5? Quando eu estou falando se é divisível, é uma divisão exata. 3 dá por 1, 3 dá por 2? Não. 3 dá por 3? Sim. Divisor de 4, pessoal. Um divisor de 4 seria 4 dá por 1, 4 dá para dividir por 2. Gente, 4 não dá por 3 e 4 dá por 4. Os divisores de 5. Quais são os divisores de 5? 5 dá por 1, 5 dá por 2? Não. 5 dá por 3? Não. 5 dá por 4? Não. 5 só dá por 5. Eu vou fazer mais um aqui, a gente vai ficar toda a vida nisso, né? Quais são os divisores de 6? 6 dá por 1, 6 dá por 2, 6 dá por 3 e 6 dá por 6. Qual a conclusão que você tirou rapidamente, né? Eu tenho 1 sempre como divisor natural de qualquer número. E todo número é divisível por ele mesmo. Tipo, 2, ó, divisível por 3, divisores de 4, divisores de 5, divisores de 6. E agora que eu quero que você entenda o processo melhor. Para ser um número primo, ele apresenta apenas 2 divisores, por ele mesmo e por 1. Todos esses números que o professor está destacando, eles são primos. Ó, eles são números primos. Então, números primos, ele apresenta apenas 2 divisores naturais, por ele mesmo e por 1. Ok? Então, se o 2 só tem o 1 e o 2 como divisor, o 2 é o número primo. Uma curiosidade, coloquei até os números aqui de até 100, o 2, talvez, até ele tem destaque, tá vendo, gente? O 2 é o único número par primo. O número 2, é o único número par primo. Ah, professor, o 9 é primo? Não. Por que o 9 não é primo? Porque o 9 dá por 1, o 9 dá por 3 e o 9 dá por 9. Lembrando que o critério para ser primo, ele só poderá ser primo se ele possui apenas 2 divisores naturais. Isso, os números positivos, inteiros positivos, tá? Ou os não negativos, como você queira chamar. E aí, os divisores dos números inteiros, né, os divisores de 9 neste caso, ele apresenta aí 1, 3 e 9, pelo fato dele ter mais de 2 divisores, ele não pode ser primo. Lembrando que para ser primo, somente se for um número que tem apenas 2 divisores naturais, por ele mesmo e por 1. Professor, e o número 1? E o número 1? Olha o número 1 aí, ó, na minha mão, ó. Número 1. Você é primo? Não. O 1 nunca será um número primo, fica ligado. 1 não pode ser primo, tá bom? O 1, vai para lá. Beleza. Então significa que eu só terei número primo a partir do número 2. O 2 é primo, o 3 é primo, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. Gente, todos esses até o 97, né? Até o 97. Observe o seguinte, uma coisa importante que eu quero destacar aqui. Quando eu falo de número, isso aqui vai ficar para o nosso curso inteiro, tá? Quando eu falo de número, por exemplo, qual o número da sua casa? Você fala, número 9. A minha casa, né, é número 9. Aí eu pergunto outro aluno, qual o número da sua casa? Ele fala, professor, meu número é 97. Aí eu pergunto outro aluno, qual o número da sua casa? Ele, professor, minha casa é 101. 101. Olha só, gente. Quando eu falo 101, eu estou falando o número 101. Agora, quando eu estiver falando particularmente, internamente desse número, aí não é número, é algarismo. Então, eu tenho aqui, ó, o algarismo,
O algarismo. Quantos algarismos tem o número 101? 3. Quantos algarismos tem o número 97? 2. O algarismo 9 e o algarismo 7. Quantos algarismos tem o número 9? Só um algarismo. Um algarismo. Tanto é que se você for, né, a sua calculadora e fizer assim, ó, 0009, calculador que nem aceita digitar, você não consegue. Quando você aperta o igual, é 9. Sabe, 0 à esquerda não conta? Então, o número não é o dígito. Se fosse uma senha, é diferente. O número 0009 tem quantos algarismos? Só tem um algarismo. Não é uma senha, é um número. Tá? Então, fica ligado que às vezes eu estou tratando de um número de um algarismo. Então, você tem lá o 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Né? Então, de 0 a 9, você tem 10 números. Cada número com um algarismo, que eu estou começando a contar do 0. Ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 opções. De 0 a 9, você tem 10 opções. Tá bom? Só para ficar ligado que às vezes, a hora a gente está tratando de número, a hora a gente está falando de algarismo, aí tem aluno que confunde esse trem. Né? Estudou, mas a gente esquece, né? Então você está aqui no lugar certo. Eu estou tratando aqui, eu até poderia chamar essa aula de aula Mucilon. Como assim, professor, Mucilon? Então, minha filhinha, a filhinha dia 6 agora, né? Vai completar, né, 5 aninhos. Então ela já está passando dessa fase já. Mas quando estava mais nenenzinha, o papai comprava lá o leite Mucilon. Às vezes a criança está lá em determinada fase, né, da vida dela, que ela ainda não está aguentando comer, né, aquelas comidinhas sólidas. Tudo é papinha, triturado, né? Então tem leite Mucilon, tá? Você conhece o leite Mucilon? Vou pedir aqui para a produção colocar o leite Mucilon na minha mão aqui, ó. Aqui é o leite Mucilon. Dá uma olhadinha, esse é o leite Mucilon. O leite Mucilon, gente, o aluno não está aguentando comer carne. E o professor tritura o processo. Ah, pessoal, eu já sei esse assunto, eu posso pular? Pode, fica a teu critério, porque às vezes ele está de forma direta ou indireta no edital. Se ele estiver de forma direta, pulou, mas já sabe. Se ele estiver de forma indireta, independentemente se pulou, agora, para o aluno que tem dificuldade, ou aquele aluno que está há muito tempo sem estudar isso, é importante assistir para relembrar esses assuntos. Né? Relembrar, revisar e viver. Vamos ficar ligado aí. Show? Muito bom. Aqui eu tenho os números primos entre si, só uma observaçãozinha, a gente já vai para algumas questões desta aula. Uma aula curta, tá? Não é uma aula grande, não. Disse que 2 números são primos entre si, quando o seu único divisor comum é uma unidade. Tipo, quais são os divisores comuns entre 3 e 7? Por exemplo, quais são os divisores de 3? Você sabe que os divisores de 3 é 1 e 3. Quais são os divisores de 7? Os divisores de 7, 1 e 7. Tá vendo que tanto o 3 quanto o 7 só possuem um divisor comum, que é 1? Ok? Então, significa que eles são primos entre si. Tá? Então, ele é quando o seu único divisor comum é a unidade, ou seja, o número 1. Unidade. Show? Gente, eu posso concluir, por exemplo, tanto o número 3 quanto o número 7 são números primos. Eu preciso de ter 2 números primos para eles serem primos entre si? Não necessariamente. Por exemplo, você tem os divisores de 25. Quais são os divisores de 25? 1, 5 e 25. Quais são os divisores de 27? 1, 3, 9 e 27. Mesmo nem o 25 nem o 27, eles não são primos. Só que eles não têm divisor comum entre si, a não ser o 1. Então, tanto o 25 quanto o 27, eles são primos entre si. Apesar do 25 não ser o número primo, apesar do 27 não ser o número primo. Você fala, 25 é o número primo? Ó, 27 não faz parte do nosso rol. Olha para você ver. Tá? Dá uma olhadinha na tela. O 27 não faz parte do rol, porque o 27 não é primo.
né? 27 dá por 1, 27 dá por 3, 27 dá por 9, 27 dá por 27. E para ser um número primo, ele tem que apresentar apenas 2 divisores, por ele mesmo e por 1, tá? Aqui já tem algumas questõezinhas propostas. Gostaria que a produção colocasse na tela para você. Gente, olha só, vou deixar claro para vocês, apesar de ser uma revisãozinha, né? Tem aluno que vai sentir facilidade em determinada parte da matéria, ele já pode agilizar. Tem aluno que até acelera, né, a velocidade aqui da reprodução do meu vídeo e assiste com maior velocidade. Mas deixa eu te falar, o professor propõe várias questões. O seu material é só você baixar o seu PDF, tem o gabaritozinho lá no final. Só que aí, você às vezes tem tópico que você tem 5 questões, 10 questões, tem tópico que tem 40 questões. Não necessariamente na aula você tem que assistir todas de uma vez, que às vezes você começa a assistir 1, 2, legal. Já vou pegar a lista do Fagner e vou resolver sozinho agora. E aí você retorna naquelas questões que você ou não conseguiu fazer, teve dificuldade, acertou, mas acertou na sorte, não teve muita certeza do que realmente estava sendo falado, ou estava sendo falado, tá bom? Tá aí a questão número 1. Determine qual dos números da sequência é um número primo. Questão fácil, né? Por exemplo, olha só, gente, marca textozinho. O 2 é primo? Então, o 2 é. Já batemos de cara, né, gente? Ó, o 4 não é primo. O 6 não é primo. O 8... Porque o par, o único número par primo é o 2. Então, os pares eu já descarto de cara. O 9, apesar de ser ímpar, né, não é primo. O 15 também não, porque o 15 é divisível por 1, por 3, por 5 e pelo próprio 15. Então, o único número primo aqui deste rol, né, dessa sequência, é o número 2, a letra A. Fácil essa, né? Você acertou aí? Bacana? Parabéns, viu? Parabéns. Número 2. Essa questãozinha, número 2, foi da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. A banca foi exatos. O maior número primo composto por 2 algarismos. Olha o que eu falei agora há pouco a respeito de algarismo. Tá vendo que é importante? Que às vezes a gente está falando um assunto, esse aí eu já sei, né? Gente, o maior número primo composto por 2 algarismos. Não pode ser 100 para frente, porque 100 é um número de 3 algarismos. Só serve até o 99. Você sabe que o 10 até o 99 são todos os números de 2 algarismos. Só que ele quer o maior possível. Gente, o 99 não é um número primo. Porque o 99 dá para dividir por 3, por 33, por 11, né? Não pode. 98 não é, porque 98 é par. Par só o 2, filho. Só o 2. Então ficou 97. 97 é sim um número primo. Então, o maior número primo de 2 algarismos é o 97. Você acha que muita gente não foi na letra A? 99, yes. Prova fácil, né? Gente, muito gostosa a questão número 2. Eu espero que vocês tenham acertado aí. São números primos. Presta atenção, pessoal, ao comando. Exceto. Senão o menino marca letra A, professor, e vai embora para casa feliz. É o famoso erra feliz. A famosa casca de banana. Ele vai para casa, alguém para ele no decorrer, né, do caminho dele de volta para casa, depois da prova. E a prova? Fácil. E a 3, letra A. Ele nem leu. Olha o comando. Fique atento ao comando. Destaque assim. Às vezes na prova você não tem marca-texto, mas caneta, destaque, circule. Ele quer um número primo? Exceto. Exceto, ou seja, qual das alternativas não é o número primo? Gente, neste caso, né, pessoal, a letra D. Nesse caso, a letra D. É o único número par, né? Mas não quer dizer que os ímpares seja primo, né? Mas o 54 já ficou fácil, né? Número 4 da Marinha, né? Questãozinha, número 4. Entre os números naturais 25 e 42, ele falou entre, tá, pessoal? Há quantos números primos? Então, você tem o 25, o 26, o 27, o 28, o 29, o 30, o 31, o 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Primeira coisa que eu vou fazer, eu já vou eliminar o 25 e o 42. Primeiro que eles não são primo mesmo. E segundo que o exercício está falando, os números naturais de 25 a 42, a quantos números primos? Gente, entre os números naturais é o que está entre, não é o 25, não é o 42. É o que está entre. Eu já vou eliminar os pares. Os pares também não servem para nós. Você sabe que os pares, né, não servem. Por que que não servem? Porque só o 2 que é par é primo. Fora isto, o restante não serve. Eu estou circulando porque não serve. Tá? Aí nós temos também, pessoal, né, alguns ímpares que não são considerados números primos. Por exemplo, o 27. O 27 dá por 3, o 27 dá por 9, o 27... ele tem mais de 2 divisores naturais, né? O 33 dá por 3, o 33 dá por 11, o 33 não é um número primo. Não é, né? O 35 também não. Você tem até o 35, tabuada do 5, tabuada do 7. 7 vezes 5, 35. Então, você tem o 35, 35 dá por 1. 35 dá por 5, 35 dá por 7, 35 dá por 35. O 35 não é um número primo, não é. 39 também não, né, gente? 39 dá por 1, 39 dá por 3, 39 dá por 13, né? Então, 39 não é um número primo. Eu acho que já foi agora, né? Acho que já foi. Aí eu vou pegar o marca-textozinho, sobrou o número 29, sobrou o número 31, sobrou 41, sobrou 37. Sobrou mais alguém? Não. Então, 4 números, a letra B de bola. Belíssima questão número 4. Você acertou aí? Parabéns, tá bom? Vou pedir para a produção já jogar a questão número 5 na tela. Faça a número 5 aí, já volte cá. Pessoal, número 5 na matemática... texto para a próxima questão, né? Aí sim. Na matemática, um par de números primos é dito sexy se a diferença absoluta entre eles é igual a 6. Olha que interessante. Então, um par de números primos é dito sexy se a diferença absoluta entre eles é igual a 6. Assim, por exemplo. Então, gente, ele está falando que a diferença entre dois números primos, se der 6, é tido, eu nem sabia desse trem, né? É tido como número sexy. Então, você tem o 37 e o 43. 37 é primo, 43 é primo. 37 para 43 não dá diferença 6? Sim. Ele falou que toda vez que você tiver a diferença absoluta é porque está falando do maior menos o menor, uma diferença com resultado positivo. Entre eles é igual a 6, sim, é considerado um par sexy de número primos, tá bom? Considere as informações, julguem o item seguinte. É um estilo de questão muito, né, da forma que o Sebrasp cobra. Aqui não foi Sebrasp, foi o Instituto Quadrix, só que é a mesma coisa que CESP, Sebrasp, que agora a gente chama de Sebrasp. Ele falou que o par 1 e 7 é um par sexy de número primo. Então, para ser considerado um par sexy de número primo, você tem 2 critérios. Primeiro, ser 2 números primos. Segundo, a diferença entre eles é 6. Realmente, a diferença de 7 menos 1 dá 6. Aí você falou, uai, professor, então não é um número par, né? É um par sexy, né, de número primo? Não é, gente. Por quê? Porque você sabe que o 7 é primo e o 1. Lembra que eu falei? O 1 não é um número primo. Para ser um critério de ser considerado um número par sexy de primo, né? Ou um primo é dito como números primos é dito como sexy, desde que a diferença entre os dois números primos seja 6, os dois números primos. Neste caso, o 7 é primo, o número 1 não é um número primo, apesar da diferença deles ser 6. Então, o julgamento dessa questão é um julgamento de uma questão, né, de um item errado, né? Geralmente eles chamam isso não de questão de item errado. Pode checar no seu gabarito,
errado, e aí de forma alguma é considerado um número par, né? Um número primo, um número par primo sex.